a gente chegou, quando as pessoas estavam ali, não conseguiu chegar até aqui. E eu e você, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, para louvar a Deus, porque mesmo no meio de um vento forte, você chegou aqui, eu cheguei até aqui. Pessoas foram ceifadas no mundo do crime, na prostituição. Muitas pessoas se envolveram em acidentes, em confusões. E apesar de todas essas coisas, eu e você chegou aqui. Então, independente do tamanho da luta, não desanime, não pare. Que nesta manhã nós possamos receber e entender que esse dia, esse momento é um presente de Deus para a nossa vida. É um presente que Deus nos concedeu, dando a mim e a você mais uma chance. Por causa de um segundo, por causa de um minuto, talvez ali uma pessoa que está ali na mesa de uma cirurgia, por causa de um minuto que ela não teve, essa pessoa veio aí a óbito, essa pessoa veio aí a falecer. E quantos minutos nós temos, quantos minutos até aqui o Senhor tem nos dado? E muitas das vezes a gente acaba não sendo grato, a gente acaba sendo rebelde, ingrato, para com o favor, para com a misericórdia de Deus. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, eu quero ler até o 52, o cego Bartimeu. Diz assim, versículo 46, e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe: chama-se. E chamaram-se o cego, e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Pai, vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e o seguiu. E Jesus pelo caminho. Palavra revelada de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você, nesta manhã, querido irmão, querida irmã, entenda uma coisa, que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Estamos diante de uma palavra poderosa que, desde o começo, tem transformado seres humanos, tem mudado, tem transformado vidas de pessoas. Mas o mais profundo é que esta mesma palavra, ela continua tendo poder de transformar, de virar o cativeiro do ser humano, independente da situação que ele se encontra.
Estamos diante de um texto, de uma passagem muito linda, mas porém não é só uma passagem linda, é uma passagem profunda que revela que o cego Bartimeu foi curado. Que o dia que o cego Bartimeu teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, ele foi curado. E eu paro nesse momento para te dizer uma coisa: não perca esta oportunidade. Jesus, através da sua palavra, ele se apresenta nesta manhã a mim e a você. E todos quanto inclina seu ouvido para ouvir a palavra, a santa palavra de Deus. A Bíblia, ela nos revela ali no livro aos Hebreus, que toda pessoa, que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, é necessário que ele acredita. Então, é fundamental que a pessoa tenha fé. É muito importante, é preciso que eu e você entenda, assim que a gente se aproxima da presença de Deus. Observa aqui que no capítulo 10 aqui de Marcos, do versículo 46 até o versículo 56, a Bíblia vai narrar aqui essa história. Observa que dentro dessa história que havia também uma grande multidão que seguia Jesus. Quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na face da terra, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, no processo da sua caminhada, nos lugares aonde ele passou, pessoas foram curadas, pessoas teve a vida transformada. É tão interessante esse texto aqui, que o último versículo 52, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para o cego e falou: Bartimeu, a tua fé te salvou. Observa que a partir daquele momento, além de Bartimeu ter sido curado, além da fé dele ter salvado ele continua agora, ele toma agora o processo de uma nova vida, e a partir do momento que ele foi curado, ele começou agora a tua trajetória de seguir Jesus pelo caminho. Como você tem conduzido a tua vida depois que você levantou a tua mão naquele dia para aceitar Jesus como Senhor suficiente, Salvador da tua vida? Será que houve alguma mudança nesse sentido? O teu amor, a tua fé está como naquele dia que você, naquele culto, na igreja, no lar, na praça, a tua fé está a mesma como daquele dia que você ali se derramou em lágrimas diante de Jesus, e ali naquele apelo você levantou a tua mão e você disse ali para o pastor, para o pregador: eu quero aceitar Jesus na minha vida. O seu sentimento é o mesmo, a tua fé é a mesma. Eu sei que diante da nossa vida, diante do processo de uma luta para outra luta, nós seres humanos, a gente acaba sofrendo muitas mudanças. Então cada embate, cada peleja, cada guerra que a gente enfrenta na vida, nós temos uma grande tendência em mudar. Mas uma coisa que eu te digo nessa manhã: o que não pode ser mudado,
o que a gente temos que lutar para não ser mudado, nós devemos aprender com as situações. Entenda uma coisa, que Deus, aquilo que eu e você tem que passar, aquilo que você tem que lidar, aquilo que você tem que enfrentar, ninguém vai enfrentar por mim. Aquilo que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim. Mas você pode ter êxito, você pode ter vitória, se você decidir, dentro desta caminhada, dentro dessa jornada, passar na presença de Deus. Passar junto da presença de Deus. Ou você também pode decidir passar sozinho. Mas quem te dá a certeza, se você optar por passar sozinho, quem te dá a certeza que você vai conseguir passar esta situação? Quantas pessoas que a gente conhece, quantas pessoas que estão em nossa volta, pessoas aí que quer vencer, que quer lutar com as forças, com as suas próprias forças. Quantas pessoas que a gente encontra na beira do caminho, parado no caminho, que perdeu a fé, perdeu o ânimo, perdeu as esperanças. Quantas pessoas estão descrentes acerca da misericórdia, acerca do amor de Deus. Aí talvez você pare e me fala, mas espera aí, presbítero, eu não desanimei de Jesus, eu continuo sendo crente, porém eu só não estou indo à igreja, eu não estou congregando. É aí, meu irmão, é justamente aí que eu quero entrar. É aí justamente que eu quero lhe falar uma coisa. Mas espera aí. Então, quando você não estava dentro de um processo de luta, quando tudo estava bom, tudo estava dando certo, você não estava servindo a Deus. Aí quando você sofreu uma perseguição, quando você se entristeceu, quando você se amagoou com uma pessoa, aí por conta daquele processo ali que aconteceu entre você e uma pessoa, você, a partir daquele dia, você deixou de ir à igreja, de congregar. De repente, eu encontro pessoas todos os dias, que eu vou falar com elas, ela fala, não, eu não preciso ir à igreja para ter Deus. Então, se fosse dentro desse pensamento, Jesus não tinha estabelecido a comunhão entre os irmãos. Eu digo de modo de prova real, eu sou prova real que as maiores conquistas minha, as maiores experiências minha, foi através de um testemunho que eu ouvi. Uma vez que eu ouvi um testemunho, aquilo alimentou a minha fé. Aquilo me levou, o testemunho que eu ouvi dentro da igreja, contando Deus na vida. Um dia eu estava no culto e coisas que eu não entendia. Eu tinha uma Bíblia dentro de casa, não entendia as palavras que estavam escritas dentro da Bíblia. Eu não tinha um entendimento, eu não compreendia, mas também não aceitava. E um dia, ali num culto ali de uma sexta-feira, eu vi ali um moço ali
Ele contando que ele era um usuário, que ele era um bandido, que ele era assassino. E ele contando ali o seu testemunho de uma forma muito fervorosa. Eu confesso aos irmãos que naquele dia eu saí dali impactado. Tanto pela palavra, porque a palavra ela trata, a palavra ela trabalha no coração do homem. Mas eu ouvindo aquele testemunho naquele dia, eu fiquei tão impactado, tanto pela palavra que ele pregou. Parece que quando ele estava ali testemunhando, ele estava falando tudo o que estava acontecendo naquele momento, naquele dia na minha vida. Ele contando o seu testemunho de vida, eu me vi ali no lugar daquele moço. Eu saí daquele dia impactado. Eu saí daquele dia lá com meu coração fervendo, queimando na presença de Deus. E aquilo ali me inspirou muito. Porque eu saí daquele culto, naquele dia dizendo, não, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que libertou esse moço, pode também libertar a minha vida. Eu confesso a você, ouvinte, nessa manhã, que nasceu até um desejo no meu coração. Se um dia Deus transformar a minha vida, eu também eu quero ter oportunidade de contar meu testemunho. Eu sei que eu tenho uma grande dificuldade nas minhas palavras. Tem palavras que eu quero dizer, mas eu não consigo falar por falta dessa grande dificuldade que eu tenho. Eu tenho um pouco, quando eu fico um pouco nervoso, quando eu fico nervoso, que eu me sinto um pouco apertado, eu acabo gaguejando, trocando as palavras. E eu cheguei a pensar, mas um dia eu quero poder subir também no altar da igreja, no púlpito da igreja, e eu quero contar, eu quero testemunhar da mesma maneira que esse moço fez. Então, por isso que, voltando ali, quando eu disse a espírito da igreja, muitas pessoas têm entrado por esse caminho. Se Jesus deixou ali a congregação é para a gente congregar. Se eu não consigo viver nessa terra, se eu não consigo perdoar meu irmão, a ofensa dos meus irmãos, se eu não consigo perdoar o erro dos meus irmãos, como é que no cumprimento de toda a eternidade, como eu vou ter, se é nessa terra, eu não consigo perdoar ele, conviver com ele, como é que eu vou conseguir conviver com ele lá no céu? Sabendo que ele pode ir para o céu e eu também posso ir para o céu. Como é que eu vou viver com ele lá, meu irmão? Se a Bíblia vai nos dizer que lá vai ser tudo diferente. A realidade lá é totalmente diferente. E vão viver lá como família, como um só corpo no Senhor. Então, entenda uma coisa, se Deus me perdoou, se Deus te perdoou os seus pecados, se Deus me perdoou os meus pecados, as minhas falhas, por que eu não posso também perdoar as pessoas? É muito fácil eu amar uma pessoa que me ajuda. É muito fácil eu gostar de uma pessoa que está ali com a tua mão estendida para mim. Difícil é eu amar uma pessoa que me aborrece, que me persegue, que fala mal de mim. Mas o que Jesus está dizendo na tua palavra? Amar o teu próximo. Que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos amou. Então, por isso que o tanto que a igreja é importante, porque é dentro de uma igreja, é dentro de um culto, que nós
conseguimos o entendimento dentro da palavra de Deus no momento da pregação. E é onde que a gente vai alimentar nossa fé, irmão, com testemunhos. Por isso que tem a igreja, por isso que há a grande necessidade. Agora me diz, o que você pode aprender dentro da tua casa, meu irmão? Sim, é para você, sim, você que ligou, você que sintonizou, você que está sintonizado na rádio nessa manhã, me diz. Então você ora da mesma forma, você busca da mesma forma, você tira ali, já que você tem esse pensamento, que você não precisa ir na igreja para servir Deus, então quer dizer que você consegue fazer um culto dentro da tua casa. Então você permanece não indo na igreja, mas porém você tem um culto dentro da tua casa. Os seus filhos estão assentados na mesa e você está fazendo culto ali com eles. Não é, porque já que você tem um pensamento como esse, você está dizendo, não, eu não vou na igreja, eu não estou congregando, mas tem um culto dentro de casa. E acontece isso, você faz um culto de 1h30, de uma hora com a tua família ali, tem um momento que você vai louvar, você começa aquele culto com oração, ou cada um está ali, um está no sofá, outro está na mesa, outro está lá na rua ali, um está entretido com o Facebook, outro está entretido ali com o jogo. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Toma cuidado com as suas escolhas. É mais fácil liberar o perdão. É mais fácil liberar o perdão com a graça de Deus do que carregar o fardo do rancor, do rancor, da ira. De saber que eu poderia perdoar e não perdoei. Jesus perdoou as nossas ofensas. Observa aqui o texto aqui nesta manhã. A Bíblia vai dizer que Deus, o texto deixa bem claro. Deus conhece, havia uma multidão. Aqui é colocado, não é uma história, não é uma parábola. Porque uma vez que se coloca nome, não é parábola. É algo que aconteceu. Bartimeu, o cego, observa que a Bíblia vai dizer que era filho de Timeu. E esse jovem, esse moço estava sentado junto do caminho. E a Bíblia vai dizer que ele, sabendo que Jesus de Nazaré, observa que o texto vai dizer Jesus de Nazaré, revelando agora aqui no versículo aqui presente, no versículo 46, revelando no 47, né? Revelando ali a história de Jesus de Nazaré. Observa que a gente vamos ver a Bíblia dizendo ali que uma ocasião os fariseus, eles dizem, pode vir alguma coisa boa deste lugar, uma pequena cidade, um vilarejo, um lugar ali que não era destacado como as outras cidades, como as outras capitais, pode porventura vir algo bom de lá? É justamente deste lugar que Jesus veio, de Nazaré. Observa ali que Jesus ali, ele sabendo que Jesus de Nazaré estava ali passando por ali, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Observa que quando Jesus está passando ali, ele ouvindo falar, meu irmão, ele não estava vendo porque ele era cego, mas ele estava ouvindo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Lá no livro de Apocalipse: bem-aventurado é aqueles que lê e que ouve as profecias desse livro, meu irmão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Bem-aventurado é aqueles que lê e ouve a profecia deste livro.
Observa que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 47 que ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Agora imagina só uma coisa. Ele não tinha certeza se ele teria outra oportunidade. Então, o que ele fez? Ele aproveitou o momento, meu irmão. Ele aproveitou a oportunidade que estava diante da vida dele. E quantas das vezes eu e você, por causa da dureza do nosso coração, por causa da pequenez da nossa fé, por causa do nosso eu, do nosso egoísmo, a gente deixa a oportunidade passar desapercebida diante da nossa vida. Quantas oportunidades Deus já colocou diante da nossa vida? Quantas coisas boas Deus já colocou na nossa vida? Em questão da vida material, da vida financeira, da vida espiritual em si. Eu e você estamos tendo uma oportunidade exclusiva. Possa ser que a gente vai ser a igreja que será arrebatada, a igreja que será levada. A gente possa ser que a gente seja a igreja que será recolhida no piscar de olho, que será arrancada. Agora observa aqui o texto claramente dizendo que diante daquele momento ali, eu quero imaginar, ainda que não esteja escrito dizendo, eu quero imaginar ali que ele começou a pensar, não, este é o meu momento. Então eu vou aproveitar esse momento, porque quem está passando é Jesus de Nazaré. Eu não sei, eu não conheço o dia do amanhã, eu não sei se ele vai passar aqui amanhã no mesmo horário, eu não sei se ele vai passar por esse caminho, mas eu não vou deixar a minha oportunidade, eu não vou deixar o meu momento passar em vão. E de repente você está orando, Senhor, me dê um sinal. O sinal é este agora. É esse sinal que Deus está te dando. Este é o teu momento pela fé, irmão. Se você tem fé, se você crê na palavra que eu estou pregando, se você crê nas promessas de Deus, este é o momento, meu irmão. Esta é a hora decisiva na tua vida. O momento chegou, o momento é agora. De repente você está esperando acontecer o quê? Qual que é o sinal que você quer ver da parte de Deus? Esse é o sinal para a tua vida agora. Esse é o momento teu, esse é o momento que você pode tomar uma decisão para a tua vida. Bartimeu tomou uma decisão naquele dia. Se ele ficasse calado, se ele, naquele momento, se calasse, se ele não abrisse a sua boca, ele perderia a oportunidade. Por isso que a oportunidade é única, irmão, única. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice a oportunidade. Não deixe a oportunidade ir embora. Porque a gente não sabe se a gente deixar, ela vai, a gente vai ter outra oportunidade. Então, observe, aprende uma coisa com Bartimeu. A primeira coisa que eu aprendo com Bartimeu, ele aproveita a oportunidade. Observa que quando ele começou a aproveitar a oportunidade, observa uma grande declaração aqui na parte B do versículo. Ele aproveita a oportunidade. O primeiro ponto, ele aproveitou a oportunidade. O segundo ponto que a gente aprende com Bartimeu aqui, o que ele começou? Começou a clamar e a dizer. Ele começa agora, observa a segunda coisa que eu aprendo com Bartimeu,
dentro dessa passagem, a clamar, meu irmão. A clamar. Ele começou a clamar em alta voz. Agora, a terceira coisa que eu aprendo com Bartimeu aqui, que ele conhece, ele é conhecedor, ele conhece. Então, as dificuldades que ele tinha em sua vida, a cegueira que ele estava sobre os olhos dele, não impediu ele de conhecer, de saber quem que era Jesus. Observe, irmão, que as dificuldades dele não impediu. Por que que muitas das vezes eu e você usa para nos justificar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições? Observa que a imperfeição, a enfermidade, a doença de nascença dele não foi impedimento para ele conhecer e abrir a sua boca e não se conformar com o estado de vida que ele estava vivendo, irmão. Então eu e você não pode usar da mesma maneira. Não, eu não sei ler, mas Deus te deu ouvido para ouvir, meu irmão. Eu sei que acontece, meu irmão, quando das vezes a gente usa dessas coisas, desses refúgios que a gente cria, para poder justificar, para poder nos auto-justificar diante de Deus. Não, eu não fui na escola, eu não tive um estudo, eu não consigo entender a Bíblia. Mas é dentro de um culto, é dentro de uma igreja que você ouve aí o pregador pregando a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso a muita coisa. Você pode colocar ali ligar o computador ali, você pode procurar ali uma mensagem, um estudo, está ali diante dos seus olhos. Mas a gente tem tanta facilidade muita curiosidade em acessar coisas que não deve. A gente tem tanta facilidade de entrar em sites perigosos, sites que não traz nenhuma edificação, e a gente cria muita dificuldade em acessar ali um conteúdo cristão, algo que é para o meu crescimento. Observa ali que Bartimeu, a terceira coisa que eu aprendo com Bartimeu é que ele conhecia, meu irmão. Por que ele vai dizer que Jesus, ele começou a clamar, clame a Deus, busca a Deus, com toda a tua força, com toda a tua determinação, ele começou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Ele pediu, irmão, ele clamou pela misericórdia, e Deus sendo Jesus misericordioso, se acha que ele não iria atender Bartimeu? Jesus sendo o mesmo Jesus aqui no texto, e sendo o mesmo que está aqui nessa manhã, se acha que ele não irá se compadecer de você quando você clamar e pedir por misericórdia? Se acha que não vai acontecer, que não vai ser diferente com a tua vida? Não vai ser diferente não, sabe por quê? O mesmo Deus que se compadece a Bartimeu é o mesmo que se compadece de você, de mim, de nós. Mas ele diz aqui, Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Observa no versículo 48 uma coisa muito profunda. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Observa uma coisa que no versículo 48 que apareceu, no meio daquela multidão que estava seguindo Jesus, apareceu pessoas ali para tentar impedir ele. Teve pessoas que se levantou, porque quando ele começou a clamar, eles tentou impedir ele.
Mas Bartimeu tinha um objetivo. Bartimeu, ele sabia, ele tinha ciência. Esse é o meu momento. Essa é a minha oportunidade. Chegou a minha vez. E eu vou tomar posse desta oportunidade. Eu não vou deixar minha oportunidade passar desapercebida. Eu vou fazer alguma coisa. A quarta coisa que eu aprendo com Bartimeu é ele tomando uma iniciativa. Tome uma iniciativa na tua vida. E você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida, meu irmão. Meu irmão, receba essa palavra na tua vida. Ele tinha determinação. Porque eles tentaram parar ele. Eles começaram a repreender ele. Eles queriam calar a boca dele. Mas a Bíblia vai dizer que cada vez, e ele clamava cada vez mais. Por que nós não conseguimos ter o mesmo entendimento? Por que a gente não consegue? Por que você não consegue ter, irmã? Quer vitória? Vai para a luta. Se do jeito que você está fazendo, você não está obtendo vitória, muda o jeito. Se orar 5 minutos não está resolvendo, dobra a tua oração, coloque a cara no pó, desça, se humilhe diante de Deus, porque eu tenho certeza que o céu vai se abrir diante da tua vida. O céu vai se abrir diante da tua vida. Porque Bartimeu, as pessoas começaram a repreender ele. Ele encontrou oposição. Ele encontrou obstáculo. Mas ele venceu os obstáculos. Aprenda com Bartimeu a vencer os obstáculos que estão diante da nossa vida. Enquanto você não partir para a luta, enquanto você não aprender a lidar com essa situação, você não vai ter vitória, meu irmão. Você não vai ter vitória. Mas uma coisa é muito fácil. Sabe o que se torna muito fácil? Eu virar as costas, eu não querer enfrentar aquela situação. Observa, a Bíblia vai dizer que o reino do céu é semelhante ao homem. Há 2 homens. Ele vai construir a tua casa, ele vai fazer uma construção e ele começa a edificar a sua casa sobre areia. E a Bíblia diz que ele levanta, tem como você levantar uma casa em lugar fácil. Mas você não tem garantia, certeza, que quando vir a tempestade ela vai permanecer. Tem como sim. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele construiu a casa dele sobre areia. A Bíblia vai dizer que veio o vento forte, o temporal e a chuva combateu aquela casa, porque ela não tinha alicerce, ela não estava firmada, ela não estava edificada. Na areia é fácil. Na areia ele não tinha nenhum impedimento. Ele não tinha nenhum obstáculo. Então era mais fácil. É mais fácil também a gente transferir para os outros. Não. Você vai no culto hoje. Ore por nós. Ore por nós lá no culto. Apresenta a minha família lá. Não que eu vejo nenhum problema de apresentar a sua vida. Mas se você quer ter resultados mais rápidos na tua vida, ore você mesmo. Melhor do que você terceirizar para outra pessoa, irmão. Coloque da mesma maneira que Deus pode ouvir o presbítero Gustavo, o pastor Silas, pode ouvir também a tua vida, meu irmão. Eu não vejo problema, eu não estou pregando que eu não gosto de orar para as pessoas. Eu estou pregando, dizendo para você, você pode buscar, você pode fazer as coisas acontecer de uma forma mais rápida na tua vida. Você indo para a luta. Então, eles começaram, observa que a Bíblia vai dizer que da mesma maneira,
outro homem começou a construir a sua casa sobre a rocha. Então ele teria um trabalho dobrado. Ele construiu também a casa dele, ele edificou a casa dele sobre a rocha. E é tão interessante que da mesma maneira que vem o vento, não vai pensando que luta só acontece na vida de crente, não. Não vai pensando que só é crente que é perseguido. Não vai pensando que só é pobre que é perseguido, não. Tanto pobre como rico é perseguido, meu irmão. Entenda, aprenda isso nessa manhã, pelo amor de Deus. Sabe por que nós temos que deixar de ser ignorante? O mesmo sal que nasce, a Bíblia diz que o salmista está dizendo que o mesmo sal que nasce para o justo é o mesmo sal que nasce também para os ímpios. Asaf teve essa experiência, porque a Bíblia vai dizer ali em Salmo 73, Salmos de Asaf, os meus pés quase se escorregaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios, quando eu vi o sucesso dos ímpios. Então, meus irmãos, observa aqui a trajetória desse homem. Observa aqui como o processo dele. Amanhã, meus irmãos, o horário já é vencido agora. Nós voltamos amanhã, sem dúvida, em nome de Jesus, na segunda parte desse sermão. Temos muitas coisas ainda a tratar concernente aqui à vida de Bartimeu. Amém? O horário já é corrido já, 12:12. E amanhã estaremos aqui, irmão. Se você está entendendo essa mensagem, te aguardo amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço. Vamos aí, que Deus abençoe todos. Estás aqui, posso sentir o teu calor.